Vai lá, conversa com ele fala se eu tô bonita, se eu tô feia. Não, mas vermelho Andaluzia ficou ótimo. Vermelho Andaluzia? Só falta o leque, espanhol. Mesmo espanhola, né? Pois é a Jaqueline que pediu para usar vermelho. Hoje, dia 8 de maio, é o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. Um problema tão comum, não é? Posso chamar de problema ou não é um problema? Na verdade, é uma situação. É uma doença. Uma doença. É uma doença que pode ser prevenida, mas infelizmente é reconhecida muito tarde. E por isso as sociedades de defesa à saúde da mulher promovem essas situações. Então, dia 13 de março é o Dia Mundial da Endometriose. Tá. E hoje comemoramos, ou melhor, alertamos aqui no nosso país a necessidade de prevenção e atenção para essa doença chamada endometriose. Bom, vamos então para mitos e verdades. Sim, lógico. A respeito da endometriose. É mito ou verdade que o aumento do fluxo menstrual é a única causa da endometriose? Então, a endometriose é um fenômeno benigno, mas ele pode ter uma evolução extremamente incômoda para a grande maioria das mulheres. Se caracteriza por presença de tecido menstrual em local fora do útero. Então, endométrio é a cavidade interna do útero que tem a capacidade de se proliferar e descamar a cada menstruação. Perfeito. E essa menstruação deve sair pelo orifício menstrual chamado colo do útero e extravasar para fora. Tá. A palavra endométrio vem da deusa Deméter, que significa deusa mãe, a deusa produtora de filhos. Então, endométrio é a cavidade interna do útero que pode produzir filhos. E descama quando não há fecundação. Se esse tecido chamado endométrio está em outro local, à distância, fora do útero, é chamado de endometriose. Perfeito. Significa sangue menstrual dentro do abdômen. Nós podemos ter endometriose nos ovários, endometriose nas trompas, podemos ter endometriose no intestino, na bexiga, há mulheres que têm no nariz, no umbigo. Depende de onde está. Então, por isso que a única causa não é o fluxo menstrual. Sempre se imaginou que a endometriose fosse mulheres que tinham dificuldade para menstruar para fora, esse sangue refluiria pelas trompas e cairia dentro da barriga. Perfeito. Então, o fluxo menstrual anormal seria uma causa de endometriose, mas hoje a gente sabe que não. Pode ser uma causa, mas esse sangue menstrual que volta para dentro da barriga de muitas mulheres é normal em situações ideais. Toda mulher tem chance desse fenômeno. O problema é que se esse sangue se localiza em mulheres que têm baixa imunidade ou defesa alterada, o organismo reconhece como um tecido anormal e o agride com inflamação. Tá. Então, endometriose é um fenômeno inflamatório, benigno, que pode estar no útero ou fora dele e não é causado pelo fluxo menstrual, mas sim pode ser acentuado por ele. Por isso, fluxo menstrual excessivo, doloroso, incômodo, é um sinal de alarme. Ótimo. É mito ou verdade que essa doença provoca infertilidade? Ela não produz esse fenômeno em todas as mulheres que têm endometriose. Então, eu não posso dizer que infertilidade é causada exclusivamente por endometriose. Também não posso dizer que endometriose sempre causa infertilidade. Agora, se eu pegar as mulheres inférteis, brasileiras, por exemplo, e for investigar, quase 80% delas têm endometriose. Então, endometriose não bem atendida pode evoluir para infertilidade. Perfeito. É mito ou verdade que, se não tratada, a endometriose pode atingir outros órgãos? Então, a gente acredita que endometriose pélvica, por exemplo, pode ser por refluxo de endométrio para dentro da barriga e se localiza ali e permanece ali. Mas você pode ter tecidos endometriais de origem embrionária, que vêm já desde o nascimento em outros locais. E eles são estimulados pelo fenômeno hormonal. Então, eu tenho endometriose que está em outros órgãos porque nasceu ali, e tenho endometriose que é transportada pelo líquido menstrual ou pelo sangue e se deposita em outros órgãos. Perfeito. É mito ou verdade que há grandes chances de a endometriose evoluir para câncer de ovário? Bom, isso é um fenômeno importante. Muitas mulheres que têm endometriose têm essa informação de que poderia evoluir para câncer em outros tecidos, e isso não é real. A endometriose, como disse, é uma doença benigna. Ela pode evoluir de forma muito agressiva, causando dores importantes, obstrução de órgãos, colamento de órgãos. Ela pode causar esterilidade, infertilidade, mas nunca se transforma em câncer. Perfeito. Que são coisas bem diferentes, né? É mito ou verdade que os sintomas da doença melhoram após a gravidez? Então, o que a gente sabe, claro, é que a endometriose melhora se você deixar de menstruar. A endometriose progride a cada menstruação, porque os tecidos que estão menstruam também à distância. Sim. E esse sangue inflama
e o tecido inflamatório produz cicatrizes. Então, as mulheres que engravidam vão ficar 1 ano sem menstruar, vão ficar mais 1 ano amamentando. Então, esse período de pausa menstrual de 1 ano, 2 anos, será benéfico, mas não impede que após a gravidez, após voltar a menstruar, a endometriose volte. Então, quem tem endometriose e conseguiu engravidar ou fez tratamento para engravidar, após a gravidez deve manter-se sem menstruar. Tá. É mito ou verdade que não é possível prevenir a endometriose? Então, esse é um fenômeno importante, por isso que estamos falando hoje do Dia de Luta Nacional, porque você pode prevenir. Então, por exemplo, mães que têm meninas adolescentes em casa. As meninas estão menstruando hoje entre 10 e 15 anos. Então, cada 25 anos menstruam 1 ano mais cedo. Informática, smartphones estão fazendo as meninas menstruar mais cedo. Quanto mais cedo menstrua, maior o tempo menstrual que ela vai ter na vida se não quiser engravidar. Perfeito. E a endometriose tem uma ligação com o tempo de menstruações que você teve. Então, uma mulher moderna hoje menstrua em média 400 vezes por vida. As nossas avós menstruavam 100. Essas mulheres que vão menstruar 400 vezes, se começarem a menstruar com muita dor, com muita cólica, desmaiar na escola, TPMs intensas, a mãe tem que ficar alerta e nos trazer logo, porque se eu bloquear a menstruação dessa menina, eu consigo diminuir o risco de endometriose. Significa que essa menina tem chances de desenvolver a endometriose? Tem chance de bloquear. Não, se não tomar as providências. Por exemplo, tem uma menina que começou a menstruar aos 10, 15 anos. Sim, e vai só muito. querer engravidar aos 37, ela vai menstruar 400 vezes. Ah, entendi. E cada vez que menstrua, o risco de endometriose é maior. Perfeito. E o nosso sinal de prevenção é cólica, dor, sangramento excessivo, TPM excessivo. Isso é um sinal de um processo inflamatório que merece ser bloqueado. Perfeito. É mito ou verdade que a doença pode ser hereditária? Então, isso é muito discutível. A gente acredita hoje que o fenômeno endometriose, ele está ligado a uma pequena enzima chamada aromatase. Então, há mulheres que expressam essa enzima aromatase em locais próprios, que é útero e estruturas de gestação. Mas elas não podem expressar essa enzima em outros locais. E, infelizmente, mulheres que têm essa enzima alterada, chama expressão de aromatase alterada, podem transferir geneticamente para as filhas. Mas a gente acredita hoje que o fenômeno é genético, mas não determinante. Significa, você tem o gene, mas ele só vai se manifestar se você menstruar muitas vezes, se você demorar para engravidar e se você tiver outros hábitos associados. A gente acredita que, por exemplo, o cigarro protege, mas a obesidade, o ganho de gordura, a resistência insulínica favorece. Então não é uma doença exclusivamente genética. Ela depende da genética familiar, mas depende do fenômeno epigenético em que essa menina vai viver. Perfeito. É mito ou verdade que a intensidade da dor equivale à gravidade da doença? Então, isso infelizmente não é verdade. Há mulheres que têm endometriose mínima, que nem é visível ao ultrassom, nem ao exame ginecológico clássico, que têm dores absurdas, dores incríveis. E você tem mulheres que têm endometriose disseminada, profunda, com várias áreas afetadas, que não tem dor nenhuma. Mas então a tática é, quem tem dor tem que procurar ajuda. Perfeito. E quem tem genética familiar ou pretende demorar muito tempo para engravidar, também deve procurar orientação. Perfeito. Temos perguntas? Sim. Peço que o senhor me aguarde um minutinho. @Gazeta Mulheres. Primeira pergunta enviada pela Viviane. Existe uma cura definitiva para a endometriose? A retirada do útero pode ajudar? Infelizmente, Viviane, a proposta seria interessante, né? Mas não há como considerar a endometriose uma doença curável. Uma vez estabelecida, ela tem que ser controlada e atendida na sua especificidade. A retirada do útero resolve a endometriose que está na parede do útero, chamada adenomiose, e muitas vezes é indicada porque os sangramentos são incontroláveis, sangramentos menstruais muito incômodos. Então, a endometriose uterina, adenomiose, resolve e cura com a histerectomia. Mas a endometriose à distância, ovariana, pélvica, ela não regride. Melhora muito, porque se você tira o útero, você deixa de menstruar e o fenômeno pode ser controlado. Mas lembrar que tirar o útero mantém a ovulação. E cada vez que uma mulher ovula, produz hormônio feminino, produz progesterona, e esse equilíbrio é importante na endometriose. Tá. Então, a endometriose é uma doença crônica e tem que ser atendida mesmo além da menopausa.
Mesmo além da menopausa? Nós vamos ter que pensar no seguinte: quem entra em menopausa não tem mais menstruação, não tem mais folículos, não tem mais estrogênio, hormônio feminino. A endometriose regride. Mas no momento em que ela fica obesa, fica diabética, a gordura visceral expressa aromatase e ela passa a produzir hormônio feminino na gordura. E essa qualidade, que infelizmente é ruim com a idade, poderia favorecer a endometriose. As mulheres que têm endometriose e vão fazer pós-menopausa terapêutica hormonal também têm que usar produtos específicos, porque se fizerem uso de estrogênio, a endometriose pode voltar. Entendi. Próxima pergunta enviada pela Gabi. Posso ter endometriose e mesmo assim não sentir cólicas e ter um fluxo normal? Bom, Gabi, provavelmente essa queixa que você está sugerindo, não ter cólicas e ter um fluxo normal, hoje na população brasileira não é muito incomum. A gente vê muitas mulheres hoje menstruando de formas muito incômodas. Então, o uso de anticoncepcionais ajudaria quem tem menstruação confusa e quem tem menstruação excessiva. Mas não é sinal de que não tendo cólica não terá endometriose. Perfeito. Gabi, o que é importante é o espaço intergravidez. Então, por exemplo, se você é jovem, tem 18 anos e a sua previsão é engravidar após os 35, vale a pena considerar com o seu ginecologista a possibilidade de, mesmo tendo menstruações normais, fazer controles periódicos, ultrassom e, se necessário, anticoncepcionais modernos que bloqueiem o fenômeno menstrual. Perfeito. Próxima pergunta enviada pela Amanda. Faço o tratamento para endometriose e consegui engravidar. Quais cuidados devo tomar para evitar complicações? Bom, Amanda, pelo menos de imediato, felicitações, né? Exato. Você fazia parte de um grupo com risco de infertilidade, que felizmente foi tratado e conseguiu engravidar de forma espontânea. Isso é o ideal, porque a maioria das clientes que têm endometriose acabam engravidando por fertilização in vitro. Durante a gravidez, a endometriose não tem complicação para o bebê. Também não tem complicação para a gravidez, porque você viu há pouco que engravidar melhora a endometriose. Exato. Não tem nenhum prejuízo no parto. O parto poderá ser natural ou cesáreo. Se for cesáreo, vale a pena o médico que está fazendo a cesárea observar os órgãos em volta, para verificar se essa endometriose realmente regrediu durante o período de gravidez. Não atrapalha a cesárea, mas o médico tem que ser avisado de que tem endometriose, porque às vezes a bexiga, o intestino estão coladas no útero onde ele vai fazer a incisão da cesárea. Tá. Esse médico tem que saber. Claro. E o que é importante, após o parto, discutir a possibilidade de usar um anticoncepcional que vai ser usado pós-parto, chama-se vários produtos hoje que bloqueiam a menstruação e bloqueiam a gravidez, puerperais, e depois decidir talvez menstruar muito pouco até a próxima gravidez. Se indica o uso de DIUs ou o uso de pílulas de uso contínuo. Perfeito. Mais uma pergunta, enviada pela Cássia. Descobri que tenho endometriose reto-cervical, 2 focos no fígado. Isso é possível? Então, Cássia, você já está num grupo de clientes diferentes. A gente chama de endometriose profunda. Você tem endometriose mínima, endometriose superficial e endometriose profunda. Significa que os focos de líquido menstrual endometrial estão em locais anormais. Reto-cervical significa o colo do útero está localizado entre a bexiga e o intestino. Sim. E dentro do fundo vaginal. Tá. Quando você tem pequenas gotas de endometriose na frente do colo ou atrás do colo, chama-se reto-cervical ou retrocervical. Então é um local ruim porque dificulta a vida sexual. Porque o local bate durante o ato sexual, o útero se movimenta e é uma região que causa muita dor. É isso que eu ia perguntar, é dor? A queixa inicial de Cássia deve ter sido dor durante o ato sexual. Durante a exploração de endometriose, provavelmente se localizou por ultrassom ou por ressonância magnética 2 focos de endometriose na região do fígado. E isso é uma endometriose extremamente agressiva. Significa que essas partículas de sangue menstrual foram para esse local pela distribuição dos líquidos abdominais. Existe um fluxo de líquido dentro do abdômen chamado peritoneal que vai dos ovários em direção ao fígado. Porque quando você respira, você puxa esse líquido para cima no diafragma e é nesse local que deve estar a endometriose. Tá. O tratamento é clínico, bloquear a menstruação, usar anti-inflamatórios, mas infelizmente se essa lesão no fígado estiver progredindo, o plano é cirúrgico e tem que ser gente muito especializada e a cirurgia é sempre por via abdominal.
São poucos colegas aqui no Brasil que têm essa habilidade de cirurgia de endometriose no fígado, mas vale a pena procurar. Se quiser informações, eu posso participar pelo e-mail. Ótimo, Cássia. Pode entrar em contato com o Dr. Pellini, Sim, né? lógico, Então. eu posso indicar os profissionais Perfeito. que têm essa habilidade. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Sueli. A endometriose persiste após a menopausa? Falamos. Então, Sueli, nós estávamos falando há pouco sobre isso. Se você teve endometriose e já entrou em menopausa, muitas vezes você vai receber a informação de que está curada. Sim. Mas é provável que se você for fazer terapia hormonal, tem que ser uma droga específica para a menopausa chamada tibolona, que não interfere na endometriose. Tá. Ou colocar um DIU de levonorgestrel dentro do útero, que também protege, mas sempre está atenta, porque se você ganhar muito peso com a menopausa, ficar obesa, a endometriose pode voltar. Então, atenção, sempre teve endometriose, sempre tem que fazer controle. Perfeito. Dr. Eliano Pellini é ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC. O telefone é 11 5052 1409. 5052 1409. O senhor falou para a Cássia, se ela quiser, ela pode entrar em contato com o e-mail. Eliano@uol.com.br. Eliano, sem nenhuma letra dobrada, O nome é simples. um pouco esquisito, né? Não é simples. Eliano, então é mais fácil de ter e-mail. .com.br. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você. Foi Bom muito final gentil. de tarde para o senhor, que sempre é.